Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e estou tão feliz, irmãos, por estar aqui mais uma vez. Todo dia, irmãos, deixa eu explicar uma coisa, a gente tem que abrir os olhos e falar: Senhor, obrigado. Obrigado por mais um dia que o Senhor está me dando. Muitos não estão aqui mais, concorda? Mas se nós estamos aqui, estamos respirando, tem vida pulsando dentro de nós, é porque Deus ainda tem um plano na nossa vida. E esse plano, irmãos, ele vai ser completado um dia, mas não precisa ter pressa, não é verdade? Viva o seu dia de cada vez. A Bíblia diz que devemos nos alegrar, pois esse é o dia que o Senhor fez. Então, irmãos, é dia de nós buscarmos a Deus na sua palavra, procurarmos saber qual é a vontade dele. Inclusive, eu quero falar muito aqui hoje sobre algo que tira a sua paz muitas vezes, que é o fato de você querer descobrir o que Deus está fazendo. Irmãos, vocês já conversaram com pessoas que acabaram de se converter, novos convertidos? É interessante, né? Eles estão tão animados, tão cheios de expectativa, porque eles estão descobrindo uma nova vida. Eles estavam mortos no pecado, mas eles se arrependeram de seus pecados e Jesus entrou na vida deles por meio do Espírito Santo e agora abriu-se diante deles um novo caminho, uma nova vida. E tudo é novidade, né? Só que à medida em que a gente vai crescendo na caminhada com Deus, vai passando os anos, né? Muitas pessoas acabam desanimando e elas até perdem a fé, porque elas acham que não tem jeito para elas, elas são muito falhas, elas não veem o agir de Deus na vida delas. E muitas vezes isso acontece por causa do pecado, sabia disso? Porque por mais que Deus te perdoou lá na cruz do Calvário, quando Jesus derramou o sangue dele lá na cruz, por mais que ele já tenha feito essa obra completa, hoje ele está exigindo de você e de mim a santificação. E se a gente deixar o pecado dominar o nosso coração, a Bíblia diz que nós não veremos o agir de Deus na nossa vida. Porque está escrito assim, que sem santidade ninguém verá ao Senhor. Então, é necessário que haja santidade na nossa caminhada. E tem uma outra coisa também que faz com que a gente fique cego, né? Para enxergar o que Deus está fazendo, é quando nós agimos de forma racional. Entende? Quando você age somente aqui, pela sua mente. A Bíblia diz, por exemplo, lá em Provérbios capítulo 3, o versículo 5, que nós não devemos confiar em nosso próprio entendimento, mas devemos confiar totalmente em Deus e reconhecermos Ele em cada caminho nosso, porque só assim Ele vai endireitar as nossas veredas. Então, irmãos, eu percebo que tem muita gente que hoje perde a paz e fica atribulado, fica preocupado, né? Principalmente com tanto acontecimento aí fora, nesse mundo. E aí então as pessoas ficam nessa ansiedade, querendo saber o que Deus vai fazer na vida delas. Como que Deus vai resolver os problemas? Como que Deus vai acalmar essa tempestade da sua vida? Vai te tirar desse deserto? Irmãos, esse papel não é nosso. Amém? Tem um outro versículo que eu lembrei aqui agora, lá em Eclesiastes capítulo 11, versículo 5, diz que assim como nós não sabemos de onde está vindo o vento, e nem como o corpo de um bebezinho se forma no ventre de uma mãe grávida, assim também nós não podemos entender a obra de Deus que faz todas as coisas. Ou seja, tem coisas que o Senhor revela, mas muitas delas Ele não vai revelar. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, porque isso vai te trazer muita paz, muito sossego, sabe? Eu sinto que vocês, irmãos, eu sei que eu também preciso muitas vezes, mas hoje especificamente vocês estão precisando de paz, paz na sua alma, tranquilidade, leveza, sabe? A vida com Jesus, irmãos, não precisa ser um fardo pesado, porque Jesus mesmo disse: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Amém? Quem coloca fardo pesado são os religiosos, são as pessoas que conhecem só a letra da Bíblia, mas não têm vida, não obedecem, não andam com Deus de verdade. E então, irmãos, essas pessoas muitas vezes gostam de nos acusar. Elas gostam de colocar um fardo pesado sobre nós que nem elas conseguem carregar. Então, você já percebeu que aqui no meu canal eu falo muito sobre graça, sobre misericórdia de Deus, porque eu sou a primeira pessoa que preciso disso. Todo dia, irmãos, eu peço a Deus a graça e a misericórdia sobre mim, porque a Bíblia diz que se não fossem as misericórdias do Senhor, nós já estaríamos consumidos. Irmãos, estaríamos mortos, condenados, mas Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho Jesus para que a gente tenha vida e vida
em abundância. Amém? Lembrando que vida em abundância não é ter uma vida rica, não é ter uma vida zero problemas, não é nada disso. Mas é quando você está no meio do problema que você consegue ter paz. E isso só Jesus pode fazer. Aleluia, glória a Deus. Então, nós já vamos começar aqui agora. Eu quero muito que você preste atenção em cada palavra e no final eu vou te mostrar o que você deve fazer para você colocar em prática tudo que eu vou te ensinar aqui hoje, tá bom? Então, antes de começar, só quero pedir rapidinho para você se inscrever no meu canal. Clique no botão embaixo do vídeo, inscrever-se, ative o sininho que vai aparecer do lado e selecione a opção todas para não perder os próximos vídeos que eu colocar, tá ok? Então vamos lá. Irmãos, hoje eu quero ler com vocês uma passagem muito interessante de Jesus que pouca gente conhece. Ela é muito curtinha, mas ela vai tirar um peso muito grande das suas costas. Pode ter certeza disso. Deixa eu te contar o que estava acontecendo ali para você entender melhor o contexto. A Bíblia conta que Jesus estava ali perto do mar da Galileia. Ele estava conversando com gente simples, pessoas que lidavam com a terra, com a vida real, sabe? E no meio daquela conversa, Jesus percebeu que as pessoas estavam inquietas. Elas queriam saber mais do reino de Deus. E então Jesus revelou um segredo sobre como funciona o reino de Deus, ou seja, o mundo espiritual, a sua vida com Deus que você não vê com os olhos carnais. Olha só o que Jesus disse em Marcos capítulo 4, versículos 26 e 27. Está escrito assim: Jesus também disse: o reino de Deus é como o homem que lança semente sobre a terra. De noite, esteja ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Olha que interessante, irmãos. Aqui Jesus está falando para pessoas simples, né? Os agricultores que estavam ali. E ele disse que o agricultor, ele faz o que precisa ser feito. Ele prepara o solo e ele lança a semente. E aí depois disso, o próprio Jesus disse que ele vai embora para casa dormir. E então ele vai viver a vida dele, ele deita, coloca a cabeça no travesseiro e descansa. E enquanto ele está dormindo ali, ou mesmo acordado de madrugada, ele não sabe o que está acontecendo lá na terra, onde ele lançou a semente. Tente imaginar que aquela semente que foi lançada, ela foi engolida pela terra. E ali naquela parte escura, naquela parte que ninguém está vendo, né? A semente de repente começa a se mexer. E então ela cria raiz, ela rompe a casca, né? E começa a subir. E aí Jesus disse que depois que essa semente sobe, ela cresce, o homem não tem a mínima ideia de como tudo isso aconteceu. E sabe o que isso significa na prática, irmãos? Que Deus, ele tem planos na sua vida e ele projetou de uma maneira que você não tem que tentar adivinhar como ele vai resolver as coisas, como ele vai fazer o milagre na sua vida. Amém? Ele permite que você seja ignorante, vamos assim dizer, né? Você não tem o conhecimento necessário. Mas isso, na verdade, significa proteção de Deus. Deus está querendo te poupar da ansiedade, do medo. Não é o seu papel fazer a parte de Deus, entendeu? E se a gente soubesse exatamente como uma semente germina, com certeza, irmãos, a gente ia querer dar palpite. Fala a verdade, não é? Imagine que Deus permitisse você saber de algumas coisas que só pertencem a Ele. A gente ia querer saber dos mínimos detalhes, né? Eu me lembrei que agora que a Bíblia diz que quando Deus fez Adão, ele criou o homem, colocou no jardim e ele via que todos os animais, eles tinham pares. A zebra tinha o seu par, o leão, o tigre, a girafa, todo animal, sabe? Só que aí Deus percebeu que não era bom o homem ficar sozinho e ele decidiu fazer para ele uma auxiliadora. E então, da mesma forma que Jesus contou aqui da semente, Deus permitiu que o homem dormisse. E enquanto ele estava dormindo, ele tirou da sua costela e quando Adão acordou, a mulher já estava ali na frente dele. E ele ficou maravilhado, ele viu que era uma coisa muito boa. Irmãos, eu fico pensando, né? Por que Deus fez Eva enquanto Adão estava dormindo? Provavelmente para ele não dar palpite, não é mesmo? Então, nós não podemos questionar a Deus. Ele sabe o que faz, ele sabe o que é melhor para nós. Irmão, sabe aquela noite em que a gente passa chorando e a gente fica assim, em oração, com o coração apertado, né? Isso acontece muito nas madrugadas e tudo porque muitas vezes a gente não sabe como vai resolver a nossa vida, como será o nosso futuro
ou até mesmo você que é novo convertido, ou você que é a única pessoa na sua casa que busca a Deus, que tem orado junto comigo aqui nas orações, você fica com o coração partido porque você queria que toda a sua família estivesse buscando a Deus. Inclusive o versículo mais citado, por nós é aquele versículo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas, irmãos, a gente sabe que não é da noite para o dia, a gente sabe que leva um tempo, As pessoas muitas vezes precisam colher as consequências dos seus atos até que elas caiam em si e pelo menos elas possam enxergar que elas precisam de Deus. Então as coisas não vão acontecer do nosso jeito nem no nosso tempo. Mas eu quero te dizer que por mais que você esteja angustiado, você tem que confiar que Deus está trabalhando nos bastidores. Amém? Por mais que você não saiba como tudo vai resolver, você tem que confiar no Deus, que Ele faz o impossível por você. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 64, versículo 4, que desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus semelhante ao nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Amém? Você está esperando no Senhor? Então pode confiar. Confie, viva pela fé. Eu sei que você não está enxergando um palmo na sua frente. Não tem problema. O Deus que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia! Eu sei também que muitos de vocês que estão me ouvindo sofrem não por causa das outras pessoas, mas por causa de você mesmo. Você olha para o seu coração, para as suas fraquezas e você se frustra, porque você percebe que ainda sente raiva, mesmo conhecendo a Bíblia, você ainda sente mágoa, você ainda fica muito desanimado. E aí você se questiona, Deus, mas eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, por que eu ainda não mudei? Irmãos, deixa eu explicar uma coisa que eu aprendi ao longo da caminhada. A mudança espiritual é muito parecida com o crescimento de uma criança. Você não vê o ossinho da criança esticando todo dia, não é mesmo? Você não sente o crescimento acontecendo num dia qualquer, mas de repente você olha para o seu filho, para a sua filha, e você percebe que aquela roupa antiga já não serve mais. Ou então você fica um tempo sem ver a sua sobrinha, sem ver o seu netinho, e aí você percebe, nossa, como o tempo passa rápido, O meu netinho, a minha sobrinha, eles cresceram tão rápido. Irmãos, assim também é a nossa vida espiritual. E você vai ser testado, você vai ser provado nesse tempo da espera. Eu sei que infelizmente muitas pessoas não conseguem e elas acabam cedendo às tentações. Elas acabam até se desviando do caminho de Deus só porque elas não estão entendendo a trajetória, o que o Senhor está fazendo. E isso estava acontecendo uma vez, lá na época do povo de Israel no Antigo Testamento, e Deus então levanta o profeta Isaías para entregar uma palavra poderosa. Deus usou a boca do profeta para dizer o seguinte: a palavra que sai da minha boca nunca voltará vazia, mas ela cumprirá todo o propósito que eu determinei. Assim como a chuva cai sobre a terra e ela gera frutos e tudo prospera, assim também será com a palavra que saiu da minha boca. Irmãos, isso está lá em Isaías capítulo 55, versículos 10 e 11. Então, Deus, Ele garante o resultado, mas esse resultado muitas vezes não vai ser do seu jeito. Eu já percebi, irmãos, ao longo da caminhada, que muitas vezes Deus fez totalmente diferente do que eu planejei, justamente para Ele mostrar que Ele é Deus, Ele não precisa de mim, Ele não precisa de ninguém, e muito menos da nossa inteligência. E eu sei que enquanto eu estou falando aqui, muitas pessoas estão aí se questionando, são tantas dúvidas, irmãos? E eu sei que nessa hora muitos ainda ficam pensando assim: ah, pastor, eu acho muito bonita a sua mensagem, mas no dia a dia é diferente, No dia a dia é complicado. Se eu não ficar de olho, se eu não ficar procurando manter o controle, as coisas não vão acontecer. Eu não posso deixar tudo nas mãos de Deus e cruzar os braços. Irmãos, essa é uma meia-verdade. Por quê? Você pode sim entregar tudo nas mãos de Deus e continuar fazendo a sua parte. Mas tem coisas que você não tem como controlar. Não adianta você ficar em cima, procurando resolver tudo na sua força, na força do seu braço, porque quando você tentar ajudar e colocar muito a sua mão, Deus não vai colocar a mão dele. O apóstolo Paulo disse, por exemplo, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que isso significa? Que quando você fica, por exemplo, nervoso, quer resolver as coisas, com muita braveza, aí Deus não coloca a mão.
Por quê? Deus só faz justiça e nos defende e defende a nossa causa quando nós lançamos sobre Ele, quando nós entregamos para Ele. A Bíblia diz também, através do apóstolo Pedro, que Jesus, quando ele era confrontado, quando as pessoas zombavam dele, falavam mentiras a respeito dele, ele simplesmente ficava calado e ele entregava a Deus, ao seu Pai, em oração. E Deus então fazia justiça em favor dele. Amém? Então aprenda esse princípio espiritual e com certeza a sua vida vai ser muito melhor a partir de agora. Irmãos, nós já vamos orar, mas eu me lembrei aqui agora de uma fala do apóstolo Paulo que vai encaixar direitinho nisso aqui que nós estamos falando. A Bíblia conta que lá na igreja de Corinto, o povo era muito complicado, sabe? Os irmãozinhos ficavam brigando, dividindo a igreja, né? E eles tinham muitas comparações. Inclusive, alguns gostavam mais de Paulo e outros gostavam mais de Apolo, que era um outro homem de Deus também, sabe? E eles achavam que cada um era melhor que o outro. Aí então o apóstolo Paulo simplesmente quis dar um basta nisso e ele falou uma coisa para colocar ordem na casa. Olha só o que ele disse lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7. Paulo disse assim, eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De modo que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento. Amém? Olha que lição de humildade, não é verdade, irmãos? Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, eu fiz a minha parte, eu trabalhei, eu plantei, e então veio Apolo, ele jogou água, ele regou, mas nenhum de nós dois tem o poder de fazer a vida brotar. Irmãos, se o apóstolo Paulo, que foi o maior missionário da história, ele reconheceu que ele não era nada diante do poder de Deus, porque só Deus dá o crescimento, quem somos nós para achar que a nossa preocupação vai resolver o problema, não é mesmo? Hoje em dia eu olho para as igrejas, né? Muitas vezes dá vontade de chorar. É um querendo mostrar que é melhor do que o outro. Uma vez eu fui numa reunião, irmãos, eu me lembro direitinho. Tinham muitos líderes, sabe? Muitas pessoas conhecidas, famosas, tanto cantores quanto pregadores. E eu percebi uma coisa, irmãos, a disputa de ego estava tão grande. Era um querendo mostrar que era melhor que o outro, que tinha mais seguidores que o outro, sabe? E aquilo me entristeceu tanto. Na hora eu comentei com a minha esposa e eu falei o seguinte, olha, dá vontade de ir embora daqui. Eu não queria nem voltar aqui mais, porque infelizmente as pessoas hoje, irmãos, elas não valorizam quem você é. Elas valorizam só o que você tem para oferecer a elas. E é muito triste, principalmente, que isso se espalhou no nosso meio, no meio cristão. Meus irmãos, principalmente a gente que somos líderes, né? Nós devíamos dar o exemplo de humildade. Olha o apóstolo Paulo aqui, irmãos. Ele falou o seguinte, irmãos, eu não sou melhor do que ninguém, nós não somos nada, é Deus quem faz todas as coisas acontecerem. Nós simplesmente estamos cumprindo o chamado do Senhor. E aí quando você olha para a sua própria igreja, ou para o seu ministério, ou aquele projeto social que você começou, mas parece que não saiu do lugar, eu quero que você pare de ficar se culpando, se martirizando. Sabe por quê? O apóstolo Paulo diz o seguinte, irmãos, isso aqui não tem nada a ver com a gente, a obra é de Deus. Aquilo que para nós é impossível, para Deus todas as coisas são possíveis. E quando a gente está frustrado, quando a gente acha que não tem mais jeito, então nós começamos a pensar em soluções humanas. Irmãos, quantas pessoas hoje dirigem igrejas, tomam conta, de uma obra de Deus, só que aí elas ficam presas nessa comparação. Elas acham que se não fizer aquele método, se não chamar o tal pregador famoso, a igreja, o ministério não vai crescer. Então elas ficam se baseando em fórmulas para crescer mais rápido, para querer alcançar mais vidas. E aí com isso elas acabam inflando as igrejas vão ficando cheias, mas vazias de Deus, e não vão povoando o céu, o que é pior, entendeu? Então, vamos voltar hoje para a presença do Senhor, vamos voltar o nosso coração para Ele. Eu sei que muitos de vocês estão cansados por tentar carregar o mundo nas costas, mas busque se lembrar disso que Jesus falou aqui hoje, tá bom? Eu sei que Deus não erra o endereço, como eu sempre falo. Se você chegou aqui, é porque Deus tem um plano na sua vida. Ele já começou a fazer tantas coisas maravilhosas, mas agora você tem que descansar. Você tem que aquietar, porque Deus não trabalha em coração ansioso. Deus precisa que você descanse nele para que Ele possa fazer o impossível. Aleluia!
Inclusive, o livro de Salmos diz que aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Aleluia! Olha como Deus é perfeito, né, irmãos? Enquanto a gente está descansando, Ele está fazendo aquilo que talvez levaria décadas, anos e anos para nós fazermos. Deus pode fazer assim, da noite para o dia. Aleluia! Então, nós vamos orar nesse exato momento. Eu quero agradecer a você que todo dia fica até o final do vídeo. Isso ajuda muito o YouTube a divulgar para mais pessoas. E depois também eu peço para que você compartilhe. E se você puder, feche os seus olhos agora. É um momento muito importante também nós buscarmos a Deus agora. Aleluia! Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra que trouxe paz, descanso para a nossa alma. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o dono da vida, o Senhor é o dono da colheita. Nós não precisamos nos desesperar, porque quando estamos na Tua presença, nós temos a paz de Cristo, que excede todo o entendimento. Senhor, nós te pedimos perdão, Pai, por tantas noites em claro, tentando resolver os nossos problemas, que só o Senhor pode solucionar. Ó Deus, perdoa o nosso orgulho, Pai, de achar que a nossa ansiedade pode acelerar o Teu tempo. Nessa hora, meu Deus, eu intercedo por cada irmão e cada irmã que se sente paralisado porque não está vendo o resultado. Senhor, visita aquela mãe que está angustiada, Pai. Essa mulher que muitas vezes fica preocupada com o filho e se desespera. Mostra para ela, meu Pai, que enquanto ela está orando, o Senhor está germinando a semente no coração daquele jovem. Ó Deus, visita também essas pessoas, Pai, que estão lutando contra a depressão, síndrome do pânico, essa tristeza profunda, essa amargura que vem acompanhando essa pessoa há tantos anos, Pai. Que ela possa entender que o Senhor está trabalhando na raiz, o Senhor está curando as feridas invisíveis que ninguém mais consegue tocar. Oh Deus, nós precisamos tanto de Ti, meu Pai. Renova, Senhor, as forças daqueles que estão cansados de plantar. Quantas pessoas fizeram bem, deram o seu máximo, o seu melhor, principalmente na obra, e muitas vezes ficaram decepcionadas porque não foram valorizadas. Senhor, levanta o ânimo dessas pessoas, Pai. Ajuda elas, Pai, a darem a volta por cima. Quantos homens, quantas mulheres aqui hoje estão sofrendo na área sentimental, foram abandonados, traídos, Pai, e agora o seu coração está em pedaços. Eles não conseguem mais acreditar que serão felizes na área sentimental. Oh Deus, o Senhor é o Deus que faz obras completas. Eu creio que o Senhor cuida de todos os detalhes, e não só da nossa vida espiritual, mas também da área sentimental, dos relacionamentos, área financeira. O Senhor é um Deus perfeito. Deus, nós te pedimos perdão, Pai, por todos os nossos pecados, não só a falta de confiança, mas também o pecado da pornografia, o pecado da luxúria, da mentira, da fofoca, da preguiça. Pai, nós somos tão pecadores, Senhor, mas o Senhor é um Deus de graça, de misericórdia. Eu sei porque a Tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda maldade. Pai, nós estamos aqui confessando publicamente o nosso pecado, reconhecendo que só o Senhor pode nos libertar e nos perdoar. Deus, eu coloco diante de Ti também este homem e esta mulher que muitas vezes sai de casa e tem que arrumar serviço, trabalho, mas muitas vezes não chega a esse serviço. Muitas vezes parece que falta o dinheiro, Pai, para pagar as contas, e essa pessoa se desespera. Deus, tem misericórdia, Pai. A Tua palavra diz que eu nunca vi um justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus, que se cumpra essa promessa. Não deixe o Teu povo, Senhor, passar por aflição, passar pela miséria. Ajuda-nos, Senhor, a trazermos o sustento para casa. Senhor, nós entregamos a Ti agora o nosso coração e o nosso futuro. Aleluia. E você, meu querido, minha querida que está me ouvindo agora, você que muitas vezes se sente tão desanimado, cansado de lutar sozinho, de remar o seu barco e parecer que não está saindo do lugar, eu quero te convidar, faça uma oração agora comigo. Vamos entregar a vida para Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então não existe meio termo, irmãos. Deus, Ele não vai salvar aquelas pessoas que não querem estar com Ele.
E se a pessoa não quer estar com Ele hoje aqui na terra, por que ela iria querer estar com Ele na eternidade? Então, irmão, só existe um caminho, se chama Jesus Cristo. E se você nunca fez uma oração de entrega, eu quero te convidar a fazer isso. Sabe por quê? A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10, que se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e no seu coração crer que Ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, você está salvo. E todo aquele que é salvo não será confundido. Deus vai olhar para a multidão, Ele vai olhar para essa imensidão de pessoas e Ele vai encontrar em você essa fé. Então, faça essa oração junto comigo agora. É só você repetir essas palavras e se você quiser depois falar as suas próprias palavras, fique à vontade, tá bom? O importante é fazer de todo o coração. Diga assim, ó: Senhor Jesus, eu entrego o meu coração a Ti. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que sem Ti eu estou condenado por causa dos meus pecados. Mas Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz para pagar a minha dívida. E eu creio também que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e agora está sentado à direita de Deus Pai. Jesus, por favor, perdoe os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida e eu te entrego agora, pela fé, o meu futuro, a minha vida, a minha família, e eu te peço, esteja comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Em teu nome que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Ó Senhor meu Deus, eu apresento diante de Ti esta oração. Essa pessoa orou com fé, meu Pai. Essa pessoa se entregou de verdade. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor acampe os Teus anjos, porque a Tua palavra promete que os anjos serão enviados para proteger aqueles que vão herdar a salvação. Proteja-nos, ó Deus, de livramentos e principalmente de coragem, para que essa pessoa possa enfrentar esse mundo declarando que Tu és o Senhor da vida delas. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos,
eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento, e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim. Todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.